Então, eu tinha um time que antigamente era uma empresa de publicidade. Ótimo. E esse time, a gente fazia contratos com especialistas e lançava esses especialistas. Mas o que deu muito errado pra mim foi justamente transicionar isso de uma maneira pouco consciente. Aí é que tá. Eu já trabalhava no digital antes, mas nessa construção publicitária. Então, quando eu entendi e conheci os lançamentos, eu disse, uau, é isso. Quando eu fui lançando as pessoas e foi dando errado, e aí eu fiz a live lá com o Érico. E, gente, eu fiz a live com o Érico e a verdade é que eu cheguei pra ele e falei assim, mano, esse negócio que você faz e não funciona. 800 pessoas ao vivo. Fala pra câmera, Érico, esse negócio não funciona. A gente tem aquele problema que a gente precisa resolver, ou seja, uma empresa que quebrou, ou um funcionário que tá dando um BO, ou um parceiro, um imposto, várias coisas que podem dar problema. Coisas técnicas. Coisas técnicas e emocionais. Uhum. Às vezes você não tá com saco nenhum de viver aquilo naquele dia. E você tem que botar esse jogo de cintura pra dizer assim, não, vou resolver isso. É porque quando a gente tá passando um desafio, a gente acha que não. É doído. Espinho na carne é doído. A primeira vez que eu fiz isso foi num curso de PNL que eu fiz, e era uma dinâmica de se apresentar, e as pessoas estavam falando, eu sou nutricionista, eu sou fulano, eu sou nutricionista. E eu fiquei assim, muito reflexivo sobre quem eu era naquele momento, e eu cheguei numa conclusão, e eu falei assim, eu falo isso na gravação que a gente fez antes, eu falei, eu sou Aleph e eu sou Luz. Foi quando a gente botou R$1.500 no lançamento, com processo, com organização, sem custos altíssimos. Aí voltou 25 foi 20 mil. Que legal. Aí a gente, entendi, então não era mentira rolê do Érico. Ô tio Érico, parabéns. Realmente deu certo aqui a história. Deu certo, cara. Eu sou o Aleph, eu sou terapeuta e estrategista digital. Eu gosto de cantar, eu gosto de criar planejamento, de fazer estratégia. Eu gosto de trazer humor para tudo que eu faço. E é isso. E sou luz no mundo, eu acho que é a primeira... Deveria até começar falando isso. Eu sou Aleph e sou luz no mundo. É isso. Qual a missão do seu trabalho? Expansão da consciência do planeta. Do planeta. Do planeta. Acho que eu estou aqui a serviço da espiritualidade para de diversas formas e jeitos ampliar a consciência. Seja desde a estratégia digital, que eu achava que não tinha nada a ver, mas eu descobri que tem, até ser terapeuta também. O que faz o seu trabalho ser único? Eu acho que é a forma de sentir o que já está ali em informação, mas não está claro para as outras pessoas. Acho que é essa habilidade de conseguir transformar algo que é às vezes confuso, nebuloso, em uma estratégia, por exemplo, no caso de estratégia, algo concreto, e no caso da terapia, um entendimento que a pessoa ainda não tinha tido por aquela perspectiva. Eu costumo dizer que eu sou um estrategista da alma, né? Eu olho para as formas que nós criamos as nossas convicções, e a gente não sabe como a gente criou essas convicções, e às vezes essas convicções acabam atrapalhando a gente na vida. Então eu desenvolvo estratégias que vão desde o espiritual ao emocional, ao mental, para levar a pessoa para o resultado maior, que é a expansão da consciência. Trazer a essência dela para o trabalho. A essência dela para o trabalho. Tanto que o método que eu utilizo se chama Sexta Essência. Se as pessoas falassem sobre você, Aleph, daqui 10 anos, como você gostaria de ser lembrado, o que você gostaria que elas falassem? Cumpriu a missão que veio fazer no mundo. Acho que eu gostaria de saber que as pessoas lembrassem de mim nesse lugar, de ajudou o maior número de pessoas possível a elevar a consciência do planeta. Os 3 principais desafios desse grande empreendedor que está aqui na minha frente são:
Comunicar o que é expansão da consciência. 2. Encontrar pessoas que queiram ouvir a tua mensagem. 3. Transformar isso em um produto topo de funil. Está construindo uma tal de escola do novo mundo. Só nesse início aqui já dá para vocês se ligarem na vibe que a gente vai ter nesse programa. Empreendedorismo na prática nessa segunda-feira, 6 horas da manhã, meu Brasil empreendedor, para você ver como que é a vida real de um empreendedor do digital. Seja muito bem-vindo, Aleph! Muito obrigado, minha amiga. Coisa boa. Tá aqui é uma honra. Pra mim é uma honra. E vamos tentar, né, resolver esses desafios aí. A gente não vai só resolver, a gente vai falar a verdade nua e crua que existe no empreendedorismo pro nosso país. Real. Galera, o que a gente tem de mais legal nesse programa é que o Aleph, ele não nasceu, né, como empreendedor direto do mercado digital. Ele tem uma baita de uma história aqui para trazer pra gente, para que vocês possam realmente sentir dentro do coração de vocês como que funciona o mercado digital, mas principalmente que quando a gente empreende, independente se é no mercado tradicional ou no mercado digital, cara, a gente tem que ter algumas habilidades, algumas técnicas ali que o negócio realmente tem que fazer acontecer, independente de qual seja o seu sonho. Então, olha que legal aqui, a hora que eu tava lendo, né, sobre os desafios do Aleph. Ele é do digital, hoje ele é um estrategista digital, mas o sonho dele é comunicar sobre expansão da consciência, que é o que ele ama. A segunda coisa é falar para quem tem ouvidos para ouvir. E aí, né, Aleph, inacreditavelmente a gente faz uma oração antes de começar esse programa e eu falei exatamente isso. Eu falei assim, nossa, a gente tá conectado. E aí a terceira coisa é realmente já mostrar pro Brasil que existe aí uma construção de uma escola que ele quer levar a educação, de despertar da consciência realmente, para que pessoas consigam se conectar um pouco mais com a tua essência, tá certo, né? Exatamente isso. Ótimo. O propósito do Aleph aqui comigo é despertar o nível da consciência das pessoas junto com o legado. Ele quer realmente deixar um legado de despertar cada vez mais pessoas no nosso país. A expectativa com esse podcast é poder se divertir comigo. Vocês vão ver o que vai acontecer, viu? E aí ele começou, olha que legal, ele foi o dono de uma vidraçaria familiar e criador de projetos e cursos digitais próprios e de grandes experts e nomes do mercado digital. Mas antes de eu começar aqui o podcast, que vocês já sabem como que normalmente começam, eu quero ler um negócio aqui pro Aleph que deixaram pra ele. Ele achou que ele ia surpreender vocês, mas na verdade nós aqui vamos surpreendê-lo. Chocada passada. Murilão, vai se preparando aí, hein? Ó, peraí, deixa eu ver aqui, ó. Aleph, começa o podcast falando como foi a sua experiência quando você fez o Insider. Você fez uma live diretamente com o Érico Rocha, falando dos 12 lançamentos que você tentou fazer e que deu errado. Gente, olha essa foto do Aleph diretamente com o Érico Rocha. O Aleph devia ter aqui 12 anos de idade, porque ele tava com uma cara de uma criança triste, pobre, oprimido e desamparado. Porque se ele fez 12 lançamentos e deu errado, cara, ele gastou um dinheiro e ele ficou no vermelho por muito tempo. Mas esse fracasso aconteceu em 2018 e até 2020. E aí, em 2020, ele ainda penava muito. Mas 2020 foi quando aconteceu a pandemia e ele estourou no mercado digital. Foi exatamente Seja isso. muito bem-vindo agora, de verdade, Aleph, o grande mestre da estratégia digital. Muito obrigado. Nossa, não tava esperando essa introdução, realmente. Toma! Vamos começar por essa história dos 12 lançamentos. E hoje a minha missão está muito conectada com a expansão da consciência. Exatamente por causa disso. Exatamente por conta disso. Eu costumo dizer que empreender me salvou. Que legal. Mas depois que o empreendedorismo me salvou, ele fez me conectar com algo maior. Que legal. Porque eu só tive tempo e espaço mental para pensar em algo além da corrida dos ratos, né, de dinheiro, trabalho, da etc. Matrix, né, Aleph? Da Matrix. De viver na Matrix, né? Depois que eu consegui o que o empreendedorismo chegou na minha vida, na verdade.
E o rolê dos lançamentos aconteceu nesse mesmo período. Então, enquanto eu tava lançando e dando errado, lançando e dando errado, lançando e dando errado, eu também estava aprendendo sobre consciência. Estava aprendendo sobre expansão da consciência, de diversas fontes diferentes. Desde programação neurolinguística, Theta Healing, Reiki, várias fontes que no final eu descobri que traziam a mesma informação. E isso casava muito bem com a minha jornada empreendedora, porque os desafios de empreender, principalmente no digital, é sobre autopercepção. Que legal. Imagina que a gente tá aqui gravando esse podcast. E depois, para ele ir pro ar, a gente vai precisar colocar ele em uma plataforma e depois assistir. Tem todo um rolê, né? Tem todo um rolê. Todo um rolê. Mas a principal questão é, quando você vai assistir, você se autoavalia? Você fica olhando como é que tá a sua postura, como é que tá a sua respiração. Eu falei direito, eu não falei direito. Eu falei certo. Ah, será que naquele ponto ali minha dicção foi boa, minha dicção foi ruim? Eu comuniquei o que eu queria comunicar? E quando a gente fica nessa autopercepção, muitas vezes, e é muito fácil isso acontecer, é você entrar num julgamento. E num looping mental. E num né? looping. Porque muita gente, 90% das pessoas que tentam ir pro mercado digital, travam. Porque você tem que estar lá com a sua imagem. E quando tá a tua imagem ali, você tem que se encarar nos seus defeitos, nas suas dores, no que você pensa sobre você. A perspectiva que você tem de você mesmo. Muito legal. E o digital, eu entendo, né? A gente tem a onda do digital, tem o quê? 15 anos? 20 anos, mais ou menos? Digital menos, né? Talvez O menos. digital em si, a tecnologia, talvez esse período aí. Mas o boom mesmo foi depois da pandemia, quase. Sim, total. Então pensa, a nossa geração, eu não vou falar geração porque eu acho que não é exatamente isso que eu quero dizer, mas as pessoas que estão vivendo esse momento, elas não têm referência de como é isso. É tudo novo para todo mundo. Perfeito. Então, até aqui, as únicas pessoas que ficavam nesse looping de se autoavaliar visualmente, a forma como você comunica, eram os atores, as atrizes, quem estava na TV. Hoje, se a gente grava aqui no celular e para o vídeo, a gente vai começar a analisar se o que a gente está falando tá correto, tá como você mesmo acredita sobre o que você comunicou. Perfeito. Então, quando eu tava nos 12 lançamentos, eu não me lancei, eu tava nos bastidores mesmo. Você estava na posição de ser o lançador de experts. Isso? Eu não diria lançador, porque o lançador, geralmente, ele é uma pessoa. E eu já tinha uma estrutura de empresa, eu tinha uma agência de lançamentos. Ah, ótimo. Então, eu tinha um time, que antigamente era uma empresa de publicidade. Ótimo. E esse time, a gente fazia contratos com especialistas e lançava esses especialistas. Mas o que deu muito errado pra mim foi justamente transicionar isso de uma maneira pouco consciente. Aí é que tá. Eu já trabalhava no digital antes, mas nessa construção publicitária. Então, quando eu entendi e conheci os lançamentos, eu disse, uau, é isso. Quando que você conheceu? 2018. Tá. No final de 2018, dezembro de 2018, no evento do querido Érico. Um insider mesmo. Não era o Insider ainda, era o evento presencial do Fórmula. Depois que o mundo paralelo ali. O mundo paralelo. É que ele não dava esse nome, mas ele já falava em mundo paralelo naquela época. Não, então vamos ensinar aqui um pouquinho a galera. Ó, audiência. Um dia, né, caso você ainda não tenha tido experiência no digital, você não sabe nem como chegar no mundo digital, a não ser só fazer stories ali, feed, é um grande mercado, é um mercado milionário. E um dos principais nomes do mercado digital é o Érico Rocha, Sim. que o Aleph fez o curso dele, foi pro Mundo Paralelo, que é o evento presencial dele, e aí que ele começou realmente a desenvolver a agência de lançamento digital dele, que é essa história dos 12 lançamentos deram errado. Exatamente. É isso mesmo, exatamente né? Isso. Só que eu não sei se eu botei direito no briefing, mas eu não comprei o Insider, eu ganhei. Ah, tá tudo bem, independente. Aqui não tá nem falando que você comprou, aqui tá falando assim, quando você fez o Insider. Não, sabe por que eu acho importante falar que eu não comprei e eu ganhei? Porque assim, quando eu tava na fórmula de lançamento, por mais que eu já tava dentro do empreendedorismo, eu já tinha a minha agência,
eu ainda não tinha um dinheiro, tipo 50 pau, pra poder chegar lá e pagar e dizer assim, é isso, vou lançar agora. Eu não tinha essa grana. Então, assim, eu não ia falar essa parte, viu, empreendedor, mas ele já falou. Então, o Insider custa aproximadamente 50 mil reais. E é um investimento alto, né? Pra quem tá querendo ir para o digital, é um investimento significativo. Muito alto. Mas, dividido em 12 meses, dá um ano... Tem um monte de mentoria, dá pra aprender bastante coisa. Sim. E se conseguir fazer um lançamento, conseguiu pagar a conta. Sim, se conseguir pagar. Mas não foi o caso do Aleph. Não foi o meu caso, tá? Eu quero falar sobre essa questão do valor, principalmente, porque, assim, muitas pessoas entram no digital num lugar de... eu vou fazer do jeito que dá, nossa, eu vou aqui tentar de um jeito e tal... E outras querem investir muito para tentar ter aquele muito retorno, até às vezes comparando com o mercado tradicional. Perfeito. Como quem compra uma franquia, por exemplo, Perfeito. Que tem aquele não, você vai ter o break-even em tanto tempo e etc. Bem, o digital não é esse rolê. E no meu caso, quando eu entrei, quando eu tava lá no Insider aprendendo, né, vendo as coisas que eram trazidas para mim, não funcionou. A parada que não funcionou. E aí pode ser que eu apliquei errado ou não apliquei do jeito certo. Talvez. É o rolê da live, inclusive, né? Eu passei o ano de 2019 pegando toda a estrutura e dinheiro que eu tinha na agência, fazendo parcerias com especialistas e lançando. E que não é só a técnica de aprender a fórmula de lançamento em si que garante que vai dar certo. Não. Porque se você fosse um lançador... Talvez você ali, sozinho, tal, fazendo um negócio, talvez até desse. Mas você tinha uma agência pra gerenciar. Pra pagar também. Pois é. Então a gente tá falando de infra, a gente tá falando de gestão de pessoas, a gente tá falando de gestão financeira, que é o além de uma fórmula de lançamento. Exatamente. As pessoas, até porque naquela época eu só tinha esse conhecimento, né, de montar uma agência de lançamento. Depois que eu entendi que a minha agência nunca foi de lançamento. Lançamento é estratégia de vendas. Perfeito. Lançamento é uma forma de você vender alguma coisa, mas o mercado, por ser muito recente, por não termos referência, então foi construído nesse lugar de que, por um tempo, né, hoje já está bem desmitificado aí, muitas pessoas já falam disso, que o lançamento é só mais uma estratégia de vendas. Perfeito. E que dependendo do momento do negócio, nem é a melhor estratégia. Exato. Então... rolou uma inocência, uma falta de conhecimento ali naquela época, com certeza. Mas empreender, mano, é isso. Não, mas eu acho que foi válido, não foi? Foi extremamente válido, por isso que eu tô dizendo. Eu fiz, eu comprei, fiquei um ano lá com eles. Por mais que o meu primeiro lançamento foi lá em 2013. E não foi pela fórmula, né? Foi na raça, foi no sangue, suor e lágrimas. O lançamento não é muito diferente não, tá? É sangue, suor e lágrimas. Eu só comprei pra falar assim, cara, o que tá acontecendo no digital? Deixa eu ver aqui o que tá acontecendo. E aí eu entrei no Insider, principalmente pra Angélica aprender o que era o digital. E aí a gente fez 2 lançamentos. No primeiro eu vendi uma matrícula, no segundo 2. Mas por quê? Porque eu precisava mostrar pras pessoas como que era o digital aqui dentro da empresa. Sim, total. Então foi super válido. Pra mim foi super válido. Sim, pra mim também. Validade, eu acho que tudo é válido. Eu vou nesse conceito, porque... Até quando dá muito errado. Até que dá quando dá muito errado. Porque se não fosse os meus estando aqui na minha frente nesta gravação, inclusive é porque deu muito errado uma coisa. Muito errado. Às vezes precisa dar muito errado pra dar certo. Boa. Entendeu? E eu entendo que isso vai pra além de técnica, de fórmula do Érico, de quem quer que seja. Isso é empreender. Empreender é um ciclo em que você vai, às vezes, dar muito errado. E é como você reage ao que dá muito errado. Perfeito. Eu acho que tá aí a grande chave. Não é sobre quando tá dando certo e você tá lá, meu bem, ventinho no rosto, oásis, uvinha na boca. Existe, né? Não existe, mas muitas pessoas criam esse imaginário que não é uma ilusão. E quando dá muita merda, né? Quando dá muito errado, é que a forma como você vai reagir àquilo que vai ditar os seus resultados. Perfeito. Os grandes empreendedores, se você for ouvir as histórias deles, inclusive tem um nos assistindo aqui ao vivo, todos eles têm uma história de que, olha, certo ponto aqui deu muita coisa errada pra mim e eu precisei me reinventar, eu precisei me reestruturar, eu precisei pensar de uma forma diferente do que eu estava acostumado a pensar até aqui. Aqui que entra a parada da expansão da consciência. A transformação da consciência. Quando a gente fala em expansão, é porque
É um processo de crescer mesmo, sabe? Quando você... E crescer dói, né? Crescer dói, até na adolescência, né? Quando a gente cresce, crescimento às vezes dói mesmo. É o processo, é a dor do crescimento. Então, quando hoje eu trago e vim muito para esse lugar, né, do terapeuta, eu fiquei muito tempo nessas duas personas dentro de mim. Eu era terapeuta de mentores, mas também era estrategista digital. E eu ficava, às vezes, numa persona, às vezes na outra, sabia que as duas funcionavam pra mim. E agora, nesse momento da minha vida, que essas duas as partes de mim se conectaram. Estão se conectando, tá? Tô justamente no processo dela se conectar e de vencer os desafios que você começou a falar. Mas essa é a minha pergunta. Quando a gente vê um estrategista digital, se ele tem o tato de conseguir lidar com o expert dele, né? De conseguir realmente fazer com que o time trabalhe em prol de um resultado específico. Sendo um terapeuta, isso não é o melhor dos mundos, assim? É que isso é raro, mas é o melhor dos mundos. É o melhor dos mundos. Como é que eu posso explicar? Mas pra mim, tava em caixinhas completamente diferentes. Que coisa! Como eu te disse, eu comecei sendo estrategista, eu me tornei terapeuta porque ser estrategista me permitiu isso. Financeiramente, de tempo e etc. Terapeuta dos experts. De mentores, De mentores, né? Porque o que rolou no meio do caminho? Quando eu fui lançando as pessoas e foi dando errado, e aí eu fiz a live lá com o Érico. E, gente, eu fiz a live com o Érico e a verdade é que eu cheguei pra ele e falei assim, mano, esse negócio que você faz e não funciona. 800 pessoas ao vivo. Fala pra câmera, Érico, esse negócio não funciona. Érico, esse negócio não funciona não, meu querido. Eu sou estrategista digital e eu tô te falando que esse negócio não funciona. Mas o fato, Gley, é que quando eu cheguei nessa conclusão, né? E eu entrei na live meio irritado, tanto que eu tô sem camisa na live, né? Pois é, e você tá com uma cara de muito, frustrado. Muito assim, frustrado. Porra, 7 horas da manhã, mano. Eu acordei 7 horas da manhã porque ele fazia essa live. Eu fiquei lá apertando o botão até eu entrar na live. Porque, cara, era o seguinte. Quando eu tava naquele momento ali, eu tinha gastado uns 60 mil reais. Uau. Só em tráfego. De lançamento. Não tô falando de time. Eu não estou falando de time. Eu tô falando de tráfego. E aí você Rocha, é 50 mil reais o insider, mais 60 mil reais de tráfego. Nossa. É melhor comprar uma franquia? É melhor comprar uma franquia mais segura. Mas aí você pensa, eu tava muito frustrado. E aí ele apontou os erros técnicos que eu tinha cometido. Nessa live, ele aponta pra mim os termos técnicos. Você errou porque você não fez os 7 raiz e não sei quantos, 7 Nutella e 2 raiz. Errou porque você só deu uma garantia de 7 dias e não uma garantia de 30 dias. Aí ele foi fazer uma analogia e comparar. Imagine se você tivesse dito pra pessoa que tá comprando seu curso que se ela não tivesse resultado, você ia dar seu carro. Ele chegou a fazer essa comparação. Eu falei, você vai dar o seu? Sabe? Eu entrei muito nesse lugar. E quando eu saí da live, eu saí mais frustrado do que eu entrei. E por estar nesse processo de autoconhecimento, eu percebi depois da live uma parada que eu tava colocando nele a responsabilidade das minhas decisões. Vixe! Agora é um corte maravilhoso. Desde o começo. Érico, não dá certo. Final. Essa parte. E eu acho que o CEO, né? A pessoa que empreende, ela vai aprendendo cada vez mais que você é responsável pelo rolê de tudo que tá acontecendo. A vida é tua. Você, a empresa é tua, a vida é tua. Foi eu que escolhi. O Eric não bateu na minha porta e disse assim, empurrou goela abaixo, fórmula de lançamento. Eu fui lá comprar, mano. Ótimo. A verdade é essa. E eu acreditei, eu escolhi. Mas mesmo nessas escolhas, aí eu entrei nesse lugar de tipo, mano, beleza. Tô sem dinheiro agora, fodeu. Mas o que é que a gente vai fazer? Mas você tava sem dinheiro e os experts, eles entraram com grana também e tal, e todo mundo ficou frustrado. Não. O que a gente aprendia nessa época era, pega um expert, lança ele entra com conhecimento e você entra com a estrutura. Então... Putz, grilo. Então era tipo assim, meio a meio. No máximo eu já tinha fechado 60-30 naquela época por aí. Mas 60-40.
Mas eu pagava o time, eu pagava as ferramentas, eu pagava o tráfego. Eu cheguei a fazer parcerias em que a gente dividia só o tráfego. Tá. Que ainda é ruim, tá? Mas, tipo, mano... Só que aí, a parada é, né? Depois que começou a dar certo, que foi um ano e meio depois dessa live aí com o Érico, eu ainda tava entendendo o negócio. Não é tão simples. Não é tão simples, porque você vai começando a entender as dinâmicas da relação bastidor-especialista. Você vai entendendo que não é só o bastidor que trava e às vezes o lançamento não deu certo, não foi por conta da copy, não foi por conta do tráfego, às vezes o especialista também trava. Por isso que eu me tornei terapeuta de mentores, mano. Muito legal. Porque o que acontecia? O passado Érico, né, a pandemia foi uma parada que pra todo mundo tava sem dinheiro e eu comecei a fazer muito dinheiro. Por causa dos digital? lançamentos? Não, dos lançamentos. Eu parei de lançar. Nessa live do Érico aí, eu saí, já que a responsabilidade era minha, eu falei, eu não quero mais. Eu não vou lançar. Eu não quero isso. Não sou eu, a minha responsabilidade, realmente. Ele tem razão, devo ter feito coisas erradas de forma técnica aí, concordo, e até certo ponto ali, mas a minha decisão é que eu não vou cometer o mesmo erro. Então agora eu vou focar na minha agência, até como já estava, melhorar algumas coisas e ir mais para esse lado. E aí veio a pandemia. E eu fui aquela pessoa da pandemia que estocou papel higiênico, saca? Eu fui aquela pessoa que, tipo assim, ok, começou o fim do mundo. Então, nossa, eu pensei em fazer curso de tiro, você não tá entendendo. Pra poder aprender a tirar, porque vai vir o fim do mundo aí, eu tenho que estar minimamente... Eu já sou gordinho, mano. Pegar alguém correndo atrás de mim, como é que eu vou? Não dá muito certo, então eu tinha que preparar maneiras ali. Eu entrei nessa onda aí. E ali em fevereiro, março, quando começou de fato, eu disse, se eu pegar esse negócio aí, adeus Aleph. Então, o que eu fiz? Fui aprender a fazer pão pra não ir na padaria. Pão? Fui aprender a fazer... quero comer uma pizza? Vou fazer a massa de pizza, mano. Comprou máquina de bolo, né? Tudo. Sim. Batedeira, o caralho é 4. E... Não, eu comprei 2 galinhas pra não comprar ovo. Mentira. Não tô mentindo. Creuza e Josefa. É o nome das galinhas. Creuza e Josefa. Não. Gente, eu juro por Deus, eu queria ter foto dela pra colocar aqui pra vocês. Creuza e Josefa, minhas 2 galinhas maravilhosas. Tô de brincadeira. Eu botava um ovo todo dia. Era o café da manhã. Exatamente. Eu não ia sair de qualquer coisa, eu pegava ali eu queria pegar esse Covid, nada, mano, eu não queria. Aí eu, né, fiquei nesse lance. E aí nesse rolê, quase uma camponesa dentro de casa, fazendo pão, fazendo manteiga, fazendo tudo, né? Todo esse rolê aí, começou a surgir a demanda pra estar no digital. Da população. Porque se tava todo mundo fechado, todo mundo disse aí, precisamos vender, precisamos fazer uma coisa, né? Começar a ter resultado, mesmo com as lojas fechadas. E aí eu já vinha há alguns anos construindo o meu nome como estrategista, como dono de agência na cidade, há alguns anos. Daí toda a galera que eu não tinha fechado o contrato por algum motivo ou outro, legal, hein? Chegou em março, Aleph, eu quero fechar, quero Esse na consultoria. É o cara que entende do digital. Exato, Era vamos tipo pra lá. Isso, né? Ó, agora eu vou, eu fecho. Muito legal, hein? Entendeu? Então, o que é que eu fiz? Tava eu lá com Creuza e Josefa, fazendo todo aquele rolê lá, mas comecei a trabalhar home office, 100% home office e... E a agência fechou. Não, a agência continuou, porque é isso, foi 2 meses que eu segurei o tranco. Ah, você tá falando das pessoas? Não fechou, não faliu, né? Não, eu não fechei o CNPJ, mas todo mundo trabalhava comigo, tchau. Ficou 1 ou 2 pessoas. Ah, você demitiu as pessoas. Não tive alternativa. Não tinha dinheiro. Eu tinha gastado tudo no lançamento, mano. Meu, você gastou uma bala. Sim, eu tinha entrado num lugar ali de frustração. Foi bem ruim. Mas quando chegou a pandemia, que eu fiquei nessa fase camponesa aí, também foi muito bom. Saca? Também foi muito bom. E aí, o dinheiro todo que eu tinha perdido, eu comecei a ter. Muito legal. Aí começou a ter consultoria, entrar cliente, e eu fui fechando. Posso me aprofundar nisso? Pode, claro. E você não vendia mais lançamento para as pessoas, mas você começou a vender exatamente o quê? Porque eu vendia antes. Mas então, por que eu tô te perguntando isso? Porque a fábrica é aberta para qualquer empreendedor poder conhecer a gente. Inclusive as pessoas que sonham em empreender. Certo. E quais são as possibilidades dentro de um digital?
Uma delas é a gente trabalhar com lançamentos, mas são infinitas. Então, você vendia o quê? Então, entendeu? Vamos pensar nessa questão do tempo, né? Porque eu entendo que o digital, ele se populariza nesse lugar dos lançamentos. Ele se popularizou muito nesse lugar dos lançamentos. E naquela época, ainda era muito latente o lançamento. Perfeito. Certo? Era muito latente. Tô falando de Foi março. onde as pessoas fugiram pra Exato. gerar receita rápido, né? Exato. Só que ao mesmo tempo que tinha muita gente fazendo muito dinheiro, já em março, quando começou a pandemia, muita gente do digital ficou multimilionária porque tava vendendo muito. Tá ótimo. Só que não foi esse o rolê que eu fiz dinheiro. Eu fiz dinheiro pra negócio local. Olha, que legal. Entendeu? Que também é digital. Que também, na verdade, não é que ele é digital. O processo de vendas dele é digital. Isso, a divulgação. A divulgação, digital. o marketing e o comercial se tornam digital. Que é o que a gente mais acredita, né? Exatamente. Exatamente. E só que o processo de entrega era o mesmo. Então, sei lá, uma autopeças. Quase ninguém tava usando carro, mano. Pois é. Então, como é que eu vou fazer pra poder continuar ali, ter faturamento, bancar o time dessa empresa, no caso? Foi uma das empresas que eu fechei. Esse pequeno empreendedor do Autopeças, Uhum. ele nem fazia propaganda no digital. Ele Não. começou a fazer para as pessoas começarem a falar, mas talvez eu possa arrumar meu carro agora. Exato. Vou te falar uma coisa. Eu sempre tive essa mente meio estrategista. Depois que ela se tornou estrategista digital. Oh, que legal. Vou dar um exemplo. Esse cliente chegou pra mim e falou, que era realmente um cliente de autopeças, tá? Eu não tô conseguindo vender e eu quero ir pro digital pra tentar vender no digital. Só que ele trabalhava num sistema que ele precisava do problema pra ter a solução. Deixa eu te explicar. A pessoa quebrava o carro, dava algum BO, então ele tinha que levar no mecânico pra consertar. Se a pessoa não tava usando o carro não quebrava. Então como é que ele ia continuar nesse processo? O maior faturamento dele era esse. Então a gente criou uma estratégia, uma narrativa de que nesse tempo que o seu carro tá parado, ele pode dar o mesmo problema. E aí a gente criou um serviço de prevenção. Aproveitar o tempo que você tá parado pra se prevenir. Pra se prevenir. Muito Então, se você tem não sei quantos anos sem prevenir, sem se dar a manutenção correta no seu carro, aí chegou o momento para que você passe pela pandemia seguro e quando você precisar usar seu carro, você ter como. Muito legal. Então, você saca que isso não é o digital, Isso porque eu tô entrando no negócio da pessoa. Exato. E tô criando uma narrativa pra pessoa, pra vender o produto da pessoa. A forma como isso é vendida é pelo digital. Perfeito. Então o digital ele encaixa nesse comercial /vendas, mas a estrutura do negócio precisa estar estruturada, né? A estrutura do negócio precisa estar montada, na verdade. O negócio precisa estar montado. Exato, o que vai ser vendido, o que vai ser feito. E ele não tinha, então a gente criou isso e ele começou a vender a partir E eu daí. posso trazer um gancho do começo do podcast? Que Pode. você falou. As pessoas hoje, elas precisam se ver, elas se analisam, muitas vezes se julgam. Sim. E antes não, antes só os atores, né, Sim. tinham essa possibilidade. Mas é o que eu trago muito aqui, principalmente pra galera aqui da Fábrica de Shows, que é... Existe o mercado digital, dentro do mercado digital, que é como se fosse a indústria automobilística quando nasceu, né? É uma indústria, realmente, que tem N coisas que dá pra você fazer lá dentro. E qualquer pequeno empreendedor hoje é mais difícil, digamos, de quebrar, porque antes, pra você fazer uma divulgação ou uma venda, cara, você tinha que estar na Globo. Então, Exato. o veículo de comunicação do passado, que era TV, rádio, revista, que hoje o veículo de comunicação se transformou no marketing digital, que é o que a gente conhece, mídia, né? A gente tá aqui no YouTube dentro de uma mídia, é o que faz com que os pequenos empreendedores possam prorrogar a vida útil dos produtos deles, se Total. divulgando e vendendo pelo digital. Total. E agora eu vejo Por isso que a pessoa tem que estar lá na frente da câmera mostrando o que Sim, faz. exato. E às vezes criando também uma marca, não tem problema, porque tem muitas formas disso acontecer. Perfeito. E nessa história, né, não é que eu não dei certo em nenhum lançamento. Quando passou essa fase inicial da pandemia e começou a entrar caixa, eu conheci outros mentores com outras estratégias, principalmente a nível de organização, de processo. E aí eu comecei a entender qual era o processo que precisava ser feito, a gestão que precisava ser feito para que o lançamento desse certo. Então não era só acertar na copy, no tráfego. Perfeito. Eu precisava entender o passo a passo para que aquilo acontecesse. Perfeito. E foi aí que, com dinheiro no bolso, né, passou ali aquele período, eu tive mais coragenzinha de investir em lançamento de novo.
Então, ali, meados de junho de 2020, ali, junho, julho, mais ou menos. Nisso, eu peguei... Só que antes, o que é que eu fazia, né? Vou botar 10 mil reais em cada lançamento. Agora eu tava morrendo de medo, né? Então, o que eu fiz? Peguei um especialista que tinha feito um produto aleatório lá. E ela vendia sozinha, sem fazer nada, ela vendia. Eu falei, mano, vamos tentar. Eu vou botar 1.500 reais. Tráfego. De tráfego. Não, mas aí juntou eu e minha irmã, não contatei mais ninguém. Tipo, vai eu, ela... Foi aí que a tua irmã e você se fidelizaram, né? Como parceiros de negócios, sim. assim, né? Começou, na verdade, quando começou a ter mais sucesso na pandemia, assim. Uns meses antes disso. Ela entrou, de fato, pra trabalhar comigo antes. Só que ela trabalhava mais no suporte, etc. Depois disso, que quando eu comecei a lançar, a gente... Não, Samara, vamos eu e você, a gente vai fazer isso aqui. Tinha um outro amigo nosso também, o Franco. E nós três estruturava o lançamento e botava pra rodar. Foi quando a gente botou 1.500 reais no lançamento, com processo, com organização, sem custos altíssimos. Aí voltou 25 ou foi 20 mil? Que legal. Aí a gente, entendi, então não era mentira do Érico. Ô tio Érico, parabéns. Realmente deu certo aqui a história. Deu certo, cara. Não fez o 6 em 7 ainda, mas já conseguiu o teu retorno, Exato. Né? Perfeito. O quê? 10 vezes, 15 vezes mais? Pois é. Aí a gente só começou a repetir. E aí aquilo que ele fala do 7º lançamento foi o que realmente funcionou pra gente. Eu não tive essas informações por ele, foi por outros mentores. Então a forma de comunicação talvez não tenha chegado até mim lá em 2019. Mas a estratégia em si funcionou muito bem um pouco depois. Cara, muito legal. Então ali a gente começou a fazer um lançamento a cada 2 meses. Então a gente lançou julho, depois outubro. O mesmo Expert? O mesmo Expert. Aí eu não peguei mais Expert nenhum. Legal. Aí eu fui pegando esse mesmo Expert, que era ainda naquele modelo de só porcentagem, a gente dividia o tráfego, proporcional, né, ao retorno, mas a partir dali a gente fez 6 lançamentos. Aí a Expert deu uma despirocada. Ela era uma terapeuta ocupacional e ela, tipo assim, ela nunca tinha visto fazer esse tipo de dinheiro. Então, isso é o que eu imagino. E ela começou a entrar num lugar que eu julgo até hoje como um lugar meio de estrelismo, assim, saca? Então eu não vou fazer essa live. Você só tá ganhando esse dinheiro por conta de mim. Mentira. Então entrou muito nesse lugar aí, não via mais a parceria. E aí passou janeiro, fevereiro e março. Mas eu já ouvi essa frase. Já, né? Você só é quem você é por conta de mim. Causa. Exato. E aí o que aconteceu? Né, como nós tínhamos também uma relação de amizade, eu tentei entrar nesse lugar de, vamos tentar conversar, porque o negócio é bom pra nós dois, e etc. Mas aí não tava travado, mas ela topou mais um lançamento. Nisso, a gente não tinha parado de produzir conteúdo, a gente não tinha parado de aquecer a audiência. Então eram o quê? 6, 7, 8, 9 meses fazendo lançamento com uma caralhada de gente que tinha entrado nos lançamentos anteriores. Legal. Eu tô xingando pra caramba aqui, né? Se não puder, já agora é tarde. Já tinha entrado um monte de gente antes e essas que tinham comprado, mas pessoas que não tinham comprado que continuaram a acompanhar. Então criamos uma demanda reprimida. Quando foi março de 2021, a gente fez um lançamento maratona, né, que é uma outra estratégia, não é que o Érico ensina. Investimos 3 mil reais. Pô, só o dobro. Só né? o dobro. É só o dobro. E aí voltou 106 mil, uma coisa assim. Que legal. Só que aí o problema foi, se ela despirocou antes, imagina depois desse resultado. Então, foi pra um lugar de tipo, mano, se eu não tivesse aberto pra lançar outros especialistas e pra começar a entender que lançamento é estratégia de vendas e não negócio, e não modelo de negócio, aí foi o meu aprendizado daquele ano. Muito legal. Então eu fui me construindo como estrategista e também vendo que não só eu travava na hora de executar os bastidores, o próprio especialista tinha as questões dele. E não é todo especialista que tem essa consciência. Por isso que é a expansão da consciência, saca? Porque ele às vezes tem uma mensagem show pra passar, tem uma mensagem que vai transformar vidas, que vai impactar as pessoas, mas ele não consegue parar pra se perceber. A gente tava tendo uma conversa nos bastidores, vocês estavam falando sobre congruência. Eu não consigo postar um vídeo falando sobre uma coisa que eu sei que funciona, mas não tá acontecendo comigo.
Era exatamente esse o tema que a gente estava conversando. Porque é sobre pessoas, né? É sobre Não é pessoas. sobre negócio, é sobre pessoas. Exato. Mais ainda digital. Exato. Então eu fui entendendo e evoluindo. Naquele ano foi um ano muito bom. A gente chegou a fazer 7 dígitos naquele ano de 2021, só com estratégia de infoproduto. Então eu comecei a usar várias estratégias diferentes em 2021. Mas ao mesmo tempo transformando a minha carreira para ser terapeuta. E mais, expandindo a tua consciência como realmente CEO do teu próprio negócio. Sim, totalmente. Muito legal, né? Aprendendo na dor, tá nesse lugar. Mas o Aleph, você é empreendedor já desde família, né? Sim. Porque eu tô vendo aqui que você teve a vidraçaria, quebrou a vidraçaria. A gente não precisa entrar nessa história. Sim. Mas é só realmente para que as pessoas consigam conectar que quando a gente fala de empreendedorismo, de gestão, estratégias e negócios, independente se é do mercado tradicional ou se é do mercado digital, é a mesma coisa. Sim. Né? A mesma escola, né? Digamos assim. Total. É esse nível de consciência pra mim entra nesse lugar. Eu quero até falar uma coisa. Eu nunca falei sobre vidraçaria no meu podcast. Olha que legal. Acho que essa é uma oportunidade de falar sobre isso, porque eu deveria ter ali entre 21, 22 anos, mais ou menos. E era uma vidraçaria da tua família. É do meu pai. Olha que legal. Meu pai, ele montou essa vidraçaria, ele teve essa vidraçaria por muitos anos, só que ele começou a se apaixonar por outra coisa, que era empreender também, que é a chácara, que hoje ele tem uma fazenda de goiaba, manga, essas coisas. Que legal! As galinhas vieram de lá? Não. Eu morava em outra cidade nessa época. E quando eu tinha esses 20, 21 anos, eu trabalhava CLT como designer. E minha mãe chegou e falou: seu pai quer passar a vidraçaria pra você, tem aqui um pouquinho de estoque, você quer pegar e tal, largar esse emprego e vir pra cá, tentar fazer funcionar e tal. De designer pra dono de vidraçaria. Foi esse rolê. E de dono de vidraçaria quebrada pra estrategista digital mega blaster consciente. Exatamente. Que legal. E que são peças de um quebra-cabeça, né? Os desafios, né, que a gente passa... É porque quando a gente tá passando um desafio, a gente acha que não. É doído. Espinho na carne é doído. Quando você tá passando... Que forte essa frase. É doído. Quando você tá passando pelo problema... Coitado do Jesus lá. Mas é doído. Você tá passando... Mas tem um motivo maior. Exato. Tem um motivo maior. Saca? Por isso, às vezes, você tá passando, principalmente no empreendedorismo, que as coisas acontecem muito rápido. Aí, se no empreender é rápido, no digital é 10 vezes mais rápido. As coisas acontecem, num nível de velocidade que a gente tá aprendendo a lidar. Você tem noção? O ChatGPT tem quantos anos? 1 ano e meio? Agora é um nenê. Olha como já tá. Entende? E aí já vai surgir outras profissões a partir disso, vai surgindo outras coisas a partir disso. Então, assim... esse lugar de você aprender com o que está acontecendo com você é a própria expansão da consciência. Mas muitas vezes a gente só fica preso na dor. A gente tem aquele problema que a gente precisa resolver, ou seja, uma empresa que quebrou, ou um funcionário que tá dando um BO, ou um parceiro, um imposto, várias coisas que podem dar problema. Coisas técnicas. Coisas técnicas e emocionais. Uhum. Às vezes você não tá com saco nenhum de viver aquilo naquele dia. E você tem que botar esse jogo de cintura pra dizer assim, não, vou resolver isso. Isso a gente tá falando de um empreendedor tradicional que não tá na frente das câmeras. Imagina um empreendedor digital que precisa estar na frente das câmeras, não tá com saco e ele precisa ser legítimo ali pra estar na frente das câmeras. Exatamente. Como sustentar? Aí entra a expansão da consciência. Muito legal. Porque quando você expande a sua consciência, eu acho que a primeira coisa que eu entendi é que eu sou mas não sou só. Que lindo. Então eu sou partes de mim. Então tem a parte estrategista, tem a parte terapeuta, tem a parte empreendedora. E essas partes, elas vão agindo. E se elas estão em dor, eu não consigo agir como eu deveria. Então eu tenho que estar nesse autoconhecimento, né? Eu já ouvi falar que autoconhecimento não vende. Realmente, eu acho que as pessoas não querem se autoconhecer, elas não vão buscar se autoconhecer, mas elas vão buscar os resultados. Autoconhecer o caminho, se autoconhecer é o caminho. É a forma como você vai atingir os resultados melhor. Ninguém quer subir a montanha, mas todo mundo quer estar lá no topo pra ver a vista. E pra tirar uma foto da vista.
Entende? Então, assim, as coisas vão acontecendo na vida. E hoje, se eu tô conectado nesse lugar, e aí surge a escola do novo mundo para isso, para que a gente consiga despertar a consciência das pessoas, para entender coisas que ontem na nossa conversa a gente tá falando, mano, isso é muito básico. E meio que Jesus já falou isso há muito tempo. Saca? 2000 anos atrás Jesus estava dizendo, olha gente, seguinte... É assim, ó. Ame ao próximo como a você mesmo. Mas como galera, você vai amar o próximo se você não se ama? Se você não se ama. Então, o primeiro passo para você cumprir um mandamento tão simples quanto esse, e aqui eu não quero entrar em dogmas de religião, mas sim na mensagem que tá por detrás. Se autoconhecer é se descobrir para se amar. Você não ama quem você não conhece. Descobrir. Descobrir, exatamente. Se eu tenho algo dentro deste copo e este copo está coberto, eu preciso descobrir para saber o que tem dentro do copo. Exatamente. Então, as pessoas ficam nesse lugar de... Elas não se amam porque não se conhecem de verdade. Né? Uau. E aí elas não conseguem nem chegar a amar de fato o próximo, porque elas ainda estão no rolê de descobrir quem elas são. E aí a pergunta que eu quero te fazer agora, Chita. Você como tá no ramo da estratégia digital, trabalhando aí com vários experts, trabalhando com pessoas que são pessoas, antes de serem negócios, números e receitas, né? Uhum. Essas pessoas precisam se amar, precisam se conhecer cada vez mais? Em primeiro nível. Por quê? Eu acho que vai ser pessoal, isso. Eu posso dizer o meu porquê, né? A sua verdade. A minha verdade. E tem o que eu acredito pro algo maior. Então são coisas diferentes. Essa questão de você aprender a se amar, por que você deve fazer isso, pra mim, é pra cumprir a minha missão a nível de por que eu tô na Terra. E aí é um passinho. Em algum momento eu entendi que eu estava aqui na Terra para a evolução espiritual do planeta. E quando eu entendi que esse é o lugar que eu ocupo, eu escolhi formas de alcançar esse objetivo. Me amar foi quando eu descobri quem era eu. Tipo, nossa, existe... E se aceitou, né? E tipo, me aceitar e aceitar que o que eu vivi foi para isso, para sair desse papel de vítima. Porque como um cara que nasceu no interior do Nordeste, numa família conservadora e sendo gay, eu tive que... Evangélica e etc. Eu tive que reviver, me reentender de muitas formas. E essa fase, por muito tempo, eu ficava nesse discurso de não dei certo na vida porque meu pai, porque minha mãe, porque a igreja, porque fulano, porque Beltrano. E aí sair desse discurso e ir pro discurso de eu aceito o que aconteceu comigo, o que é que eu vou fazer com isso que aconteceu. Pra mim, essa é a descoberta do auto-amor. Perfeito. Quando você sai do vitimismo. E aí você vai se apaixonando por você. Porque o rolê... você não se apaixona porque você não conhece, né, mano? Você não tá andando na rua, assim... Esse negócio de amor à primeira vista... Eu acho que atração à primeira vista pode até rolar. Mas amor, se apaixonar... Muito improvável. Você precisa conhecer o mínimo da outra pessoa pra você se apaixonar por ela. Então você precisa conhecer o mínimo de você pra você se apaixonar por você. Pra você se amar. Então essa pergunta do porquê pra mim é isso. Eu acho que todos nós, enquanto seres humanos, estamos nesse processo. Alguns já entenderam o rolê, estão andando. Outros estão tipo, what happened? I don't know, sabe? Não tô sem saber o que tá acontecendo. E eu acho que a escola do novo mundo, você trazer, eu também nunca falei isso no podcast. A minha ideia com esse projeto é conseguir trazer informação que vai fazer as pessoas aprenderem a se auto-amar. Perfeito. Para que elas estejam no digital? Também. Digital é meio, não é fim. Não, mas sabe por que eu tô perguntando? Porque às vezes as pessoas, elas querem de qualquer forma estar no digital, né? Porque um monte de gente fala, tem que produzir conteúdo, tem que falar vídeo. Pra quê, meu povo? Pra quê? Precisa estar lá 24 horas por dia. Se você não tem um objetivo, não tem por que ter. Mas, se é uma pessoa que ainda não se conheceu, quando ela está no digital, ela não é autêntica. Não é. Ela não é original, ela não tem legitimidade com aquilo que ela leva. Mas você sabe por quê? Boa.
Porque ela não aprendeu a ser Perfeito. autêntica. Como que ela vai olhar para uma câmera, se mostrar? Ela tá mostrando o quê? Uhum. Se ela não sabe o que tá por dentro. Exatamente. Então eu acho que a mensagem que eu quero que a gente deixe aqui, passe esse registro, é assim: qualquer um pode estar no digital. Digital veio para abrir muitas portas pra gente. É uma baita de uma ferramenta, um baita de um meio, de um veículo de comunicação. Eu que sou formada em marketing, assim, marketing raiz. Cara, digital facilita demais a nossa vida, principalmente os nossos negócios. Mas você não precisa estar 24 horas no digital, porque um dia te falaram que você tem que estar no digital. Uhum. Você precisa estar 24 horas dentro do teu coração, para entender quem é verdadeiramente você, para sentir o fogo dentro de você, e aí a hora que vocês puserem isso no digital, você vai com muita legitimidade. Total. E quem é legítimo vende. Total. Quem é legítimo vende. E quando você falou, me trouxe uma referência de muitas pessoas, elas criam um negócio digital em torno de si próprias, né? De si mesmas. E elas acham que elas são o negócio. Exatamente! Elas vão pra esse lugar e elas ficam tipo assim: ah, eu sou tal coisa, e fala a profissão. Mano, é tipo assim, é um sinal. Eu vou dizer pra você: se na hora de se apresentar, a primeira coisa que você diz que você é o que você faz, muito provavelmente Você tá vestindo essa máscara. você tá vestindo essa máscara. Exatamente. E aí é o sinal, mano. Vai descobrir quem você é. Imagina. Oi, tudo bem? Prazer. Eu até ia falar errado. Eu sou empresária, Gleice Feltran. Não, né, velho? Exato. Gleice. A primeira vez que eu fiz isso foi num curso de PNL que eu fiz, e era uma dinâmica de se apresentar. E as pessoas estavam falando: eu sou nutricionista, eu sou fulano, eu sou nutricionista. E eu fiquei assim, muito reflexivo sobre quem eu era naquele momento. E eu cheguei numa conclusão, e eu falei assim, eu falo isso na gravação que a gente fez antes, eu falei: eu sou Aleph e eu sou Luz. Que lindo. Eu sou Gleice e eu sou feliz. Feliz. Um sentimento. E essa risadinha ainda pra comprovar. Amo. Exato, mano. Mas às vezes eu fico triste, eu choro, mas sou feliz. Porque são momentos. É isso aí. São momentos. A descoberta da sua essência, né? Que lindo, hein? Essa é uma jornada. E você pode escolher isso por vários meios. E a minha jornada é através do digital. E também descobrindo o digital enquanto eu ia me descobrindo. Muito legal. Hoje, você perguntou sobre ser terapeuta e lidar com os especialistas antes. Só pra fechar isso na minha mente. Eu entendo que quando eu me descobri, quando eu me entendi, quando eu me amei, exatamente como era. Então é uma parada de aceitar também. Porque às vezes a gente fica nesse rolê de não se aceitar como a gente já é. Porque não tem como ser diferente. Até eu quero abrir essa abazinha aqui. Não é sobre aceitar no lugar de não vou fazer nada, eu vou continuar assim, porque eu sou assim. Eu morri assim. Não é, Gabriela. Não é isso. Não é. É um lugar de eu aceito como está, para que eu possa ser diferente. Porque enquanto eu tô resistindo ao que eu não deixo que o novo chegue. Perfeito. É literalmente o Waze, né? Se eu não sei o lugar que eu estou agora, eu jamais vou conseguir traçar a rota. Que rota que eu traço se eu não sei... Se eu não sei onde eu tô. Se eu não sei onde eu tô. Exatamente. E nem aceito. Nossa, você tá nesse endereço. Não, é mentira, não tô não. Aí a criança, né? Quando a criança fecha o olho e fala: Sim. Ninguém tá me vendo. Porque ela acha que ninguém tá vendo, porque ela tá... Exato. Forte, né? É forte, mas muito verdadeiro. Então assim, Gley, quando... O digital me despertou para muitos lugares, mas eu acho que essa habilidade de entender o especialista, a especialista maravilhosa que tá ali atrás, que vem logo pra cá no estante, ela Vocês falou... vão ter uma surpresa, viu, gente? Nos podcasts daí pra vocês verem a baita da mulher que tá aqui pra ser entrevistada. Ela falou a frase assim: eu trabalhei com ele. Deixa eu fazer propaganda. Inclusive, já curte aí, né? Como é que é? Aleph, me ajuda aqui. Ele que é o estrategista, né, gente? Segue o canal. Não deixa de seguir o canal pra ver todos os nossos podcasts daqui. Com certeza, veja todos os podcasts da Fábrica dos CEOs. Vá entendendo a jornada que muitos empreendedores do digital e não do digital
que eles passaram ali. Porque se você quer montar uma empresa, se você quer ir para esse lugar de CEO, ou você já está e está com dificuldades, muitas vezes esse coletivo pode expandir sua consciência. Tá! Vocês viram, gente? Tem um estrategista digital aqui que me ajuda com a vida. Olha, acho muito legal a forma como você está construindo as coisas aqui. Sério mesmo. Eu já te falei isso em off e falo agora no on. Porque junta o que eu venho acreditando também, saca? Que a gente é. Exato. Já paramos que provavelmente o que aquela pessoa ali também é, ó. Já é, né? A gente já tá fazendo antecipação porque a gente aprendeu isso com ela. Porque ela é a rainha da antecipação, gente. Mas a gente vai deixar você curioso pra chegar no final desse podcast. Eu vou ver se eu mostro ela aqui pra vocês no final desse podcast. Vamos ver. E assim... Hoje, né, essa transição que aconteceu de atender alguns especialistas, de entender esses especialistas, não só internamente, mas também nas estratégias, me colocou nesse lugar, essa união que eu falei, do estrategista com o terapeuta. Porque eu consigo entender o que tá rolando na cabeça da pessoa antes da gente aplicar a estratégia. Daí é mais difícil. Estratégia mesmo de vendas, né? Você de tá vendas, falando... a estratégia digital de vendas. Porque muitas vezes, se o especialista tá passando por um rolê muito fodido, que não vai dar certo, não adianta, mano. Não adianta, cara. Ele não é uma máquina. É essa parada. É um negócio, o digital é um negócio tão sutil que não dá pra eu, como estrategista, pegar uma fórmula e aplicar pra todo mundo. Não, é que a fórmula é tipo fazer o bolo. É muito bom você pegar a receita e fazer o bolo. Mas a pessoa que vai fazer o bolo tá doente, tá gripada, ela não consegue fazer o bolo. Então não vai adiantar a fórmula. Vou ampliar um pouquinho a visão. No caso disso, a pessoa é farinha de trigo. A pessoa é farinha de trigo. Porque se a gente tá comparando com um bolo, eu tô dizendo que o especialista ele vai estar no criativo, ele vai estar na página, verdade, ele vai estar dentro da parada. Ele não vai estar fazendo a parada, ela é a farinha de trigo, ela tá ali na massa da coisa. Aí se a farinha de trigo tiver meio azeda, ou não tiver muito boa, cara, não vai dar. Mano, a farinha de trigo tá lá, triste, abatida. E eu vou dizer, grave 55 criativo. Não vai rolar. Sacou? Não vai. É forçar uma parada, porque é isso, a gente não tá lidando com bolo, né? A gente tá lidando com a pessoa. E nem com IA. Não é assim, especialista, grave 50 vídeos sobre isso, isso e isso, e ele vai te dar. Não, mano. Na cabeça do cara, o cara que tá aqui, ele pode ser foda, incrível, mas se ele estiver passando por outros rolês, isso vai impactar. Aleph, é meu exemplo aqui com a fábrica. Tô aqui gravando, por quê? Porque tem planejamento, tem momento, tem estrutura. Sobe pra YouTube um baita de um programa denso, que a gente traz realmente conteúdo. Quantas vezes eu consigo estar lá nos stories? Galera que me acompanha na fábrica de shows pelo Instagram, vocês veem. Eu apareço uma semana que eu consigo, aí eu caio, eu morro. E isso é inadmissível no digital. Você tem que ter constância. Aí o que eu faço? Eu deixo a empresa, né? O grupo na mão pra ficar fazendo stories. Não dá, não tô conta. Um dia vai dar certo. Mas é aí que entra o estrategista digital humanizado, né? Eu tô me chamando de estrategista da alma, tá, gente? Agora, olha aqui. Que bonito. Porque bonito. Eu entendo que é pegar o que você consegue trazer da sua essência, da sua alma, e adaptar isso para o momento presente. Para o momento presente. Muito legal. E o que a gente falou ontem, ambição com missão. Saca? Não é só sobre você usufruir da vida, do dinheiro, do resultado, mas você impactar pessoas. Porque, cara, a verdade é que o digital, assim como tudo na vida, tem lados. E tem uma galera vendendo produto que não funciona, e tem uma galera vendendo coisa que... Tem especialista que não é especialista de nada. Na verdade, que fala que é especialista de alguma coisa? Sim, não, ele tem uma especialidade. O de falar com a câmera. É um ator. Mas não gera resultado. Ele não é um técnico pra ensinar alguma metodologia, mas ele sabe, de repente, falar com a câmera. Entendi. Exatamente. E usa isso pra enganar as pessoas. Perfeito. E existe esse lado do digital. Não é um lado que eu quero estar. E se eu quero estar do lado das pessoas que são congruentes, se eu quero estar do lado das pessoas que geram resultado verdadeiro, se eu quero estar do lado das pessoas que transformam a vida das outras pessoas, de fato, não só por conta da ambição, mas sim porque tem uma missão maior,
Eu não posso encaixotar essa pessoa em uma fórmula específica. Eu tenho que transformar a estratégia que se adapte ao especialista. Muito legal. Não é o especialista que se adapta à estratégia. Ah, mas e não tem essa estratégia. Eu sou muito diferente, Aleph. Não tem essa estratégia que se adapta a mim. Mano, cria. Ô, Aleph, mas você tá contando isso? E para eu testar realmente aqui a fórmula de lançamento no nosso segundo lançamento aí do Passo a Passo para Empreender, que eu fiz com a fábrica pro time aprender, a gente contratou um cara do mercado, né? Porque assim, a primeira nós fizemos pra sentir, né? Sobe conteúdo na Hotmart, faz thumbnail, e grava, e faz isso, faz aquilo. Todo mundo sentiu, e aí a gente depois contratou um do mercado. E cara, esse do mercado veio assim, ó, sem tato nenhum. Nem pro negócio, nem pra mim, nem pra nada. Mas ele me fez uma copy de lançamento, falou assim, ó, você vai ler exatamente isso. Aí como que eu abro a câmera e eu começo a ler um negócio que não faz sentido com o que eu acredito? Morreu aí. Assim, eu dei umas arrumadinhas, né? Eu trouxe um pouco pra minha personalidade, pro meu perfil e pra minha verdade do que eu acho de empreendedorismo. Sim. E aí depois a gente vendeu lá, mas aí ele veio me dar o feedback. E ele falou assim, é porque você não fez exatamente da forma que eu mandei. E eu vou te falar uma coisa chocante. Talvez ele tivesse certo. E eu vou te falar por quê. Porque talvez o jeito que ele fez fosse exatamente pra vender. Mas não tá no teu valor vender sem congruência. Ah, mas então não é certo. Não é certo. Tá certo pra venda. Não Sacou? necessariamente. Não necessariamente. Não, naquele contexto. Não, sabe por quê? Porque olha só, agora é briga de CEO aqui, hein? Não, vocês se preparem. Não sei se eu vou ficar aqui mais nesse podcast, não. Não, sabe por quê? Não tá certo? Sim. Porque não gerou resultado. Porque se tivesse gerado resultado, eu ia falar que tava certo. Sim, talvez. E mais. Talvez. E mais. Aí que muitos especialistas perdem, tá? Não, mas mais até. Não tô falando que você tá errado, mas não tá certo o que ele fez. Por quê? Ele me mandou um negócio escrito, eu tive que ler o negócio. Em nenhum momento ele fez uma reunião pra me apresentar, pra me explicar o porquê que eu ia ter que falar cada parágrafo, pra gente alinhar pra ver se aquilo fazia sentido ou não, se eu poderia ou não mudar alguma coisa. Então não tá certo. Não tá. Não tá. Essa briga que você queria, essa? Era pior. Mas o que eu quero trazer aqui de visão pra você pra tentar colaborar nesse pensamento, porque eu concordo com o que você tá dizendo, é que na minha cabeça é muito claro eles e nós. O que são eles e nós? No digital. Eu vi um ET agora, sabia? Eles e nós. Eles e nós. Não, mano, é tipo assim, no digital tem dois lados mesmo. Ah, não, você tá falando eles da galera que olha pro número. Ela vai fazer qualquer coisa pra vender. Entendi. Se eu tiver que dizer aqui pra você que você vai fazer 50 mil reais em 3 dias, e a gente conhece gente assim, me contrate, em 3 dias você vai fazer 100 mil reais se você pagar a minha taranã. E aí você vai imaginar que tem pessoas que criam essa narrativa e pra elas estão certas. Saca? Às vezes essa pessoa que você tá se referindo, ele só vem engessado, mano. De um lugar que ele aprendeu, é como uma live que eu fiz. O que foi falado pra mim é, você não fez o que deveria ser feito exatamente como eu falei que você deveria fazer. Não, mas eu acho então que você tá certo num ponto de vista que você tá trazendo. Que é, ele me vendeu o trabalho dele. Então, o resultado dele ele atingiu. Exatamente. Porque qual era o objetivo real? Era ele vender, ponto final. Exatamente. Então, que quando acabou o lançamento, ele nem quis fazer outra, ele só queria realmente vender. Pô, aí eu fico pensando assim, eu que crio negócios, é tão difícil você criar, você pensar, você implementar, você ter time e tal. Só que a minha cabeça é outra parada, né? Minha cabeça é empresa mesmo, tal, negócio. Ele não, ele é só um prestador de serviços, né? Bingo. Profissional liberal. Perfeito. E no mercado digital tá sendo construído nesse lugar. Perfeito, muito legal. Nesse lugar específico. E a gente precisa entender esse nós e eles. Muito legal. De que lado você quer ficar no digital? Ó, alguém aqui tá aqui dentro e me ensinou um negócio de antecipação. Eu vou testar aqui, ó, pra ver se vou fazer certo. Gente. A rainha da antecipação? Ela tá ali quietinha, ó. Galera, vocês sabem que todo mundo que vem gravar aqui comigo, eu tenho um olhar nato pra querer fazer negócios com a pessoa.
É inacreditável, assim. É tipo, todo mundo já ficou pensando assim, nossa, essa pessoa seria perfeita para. Com o Aleph não vai ser diferente. Eu acho que daqui a pouquinho vocês vão começar a ver algumas coisas na fábrica de CEOs. Então se preparem, porque a fábrica de CEOs realmente vai começar a nascer com um método exclusivo para transformar você no CEO do seu próprio negócio. E do lado de cá. Fechou? Fechou, meu amor. Gostou? Amei. Antecipei? Era isso que faz? Tá nesse lugar. Tá quase aí, tá quase aí. Ela chega lá, né? Ela chega lá? Ó, a gente vai ver, tá? A gente vai trazer aqui a pessoa pra vocês verem antes dela gravar o podcast. Mas estamos chegando ao fim desse momento maravilhoso com o Aleph. Eu queria que você só falasse, antes da gente encerrar, a questão com a vidraçaria. Sim. De forma assim, ó, pá, pum. O que aconteceu com a vidraçaria? Papum. Eu era idiota mesmo. Você faliu. Não, eu gastei o dinheiro que não devia gastar. O que aconteceu? Eu vendi a coisa pra tentar gastar aquele dinheiro ali com alguma coisa. Zero Vendi visão o de nada. almoço pra comprar o jantar. Antes fosse, eu usava o dinheiro pra viajar mesmo. É mesmo. Uhum. Um guri de Então você era menino, teve a vidraçaria 21 com o anos, pai. extremamente ressentido com os pais. Nem sabia que tava ressentido com os pais. Recebeu uma parada que era do pai. Que era dele. E aí de vingança, sem saber, de sem forma saber, consciente. Uhum. Quis ferrar o negócio Muito do próprio provavelmente. pai. Olhando daqui? Muito provavelmente, com certeza. E nesse lugar, porque eu tinha 21 e com 17 eu tinha sido expulso de casa porque eu era gay. Então, assim que a gente começou a se voltar ao contato, passou uns 2, 3 anos, assim, bem distante, ela me fez essa proposta, mas era mais... Aí entende uma coisa, a proposta não era só pra eu cuidar do negócio, era pra eu voltar pra dentro de casa. Entende? Então, tinha um lado deles, tinha o meu lado, mas assim, meus pais são as melhores pessoas do mundo. Eles vão assistir esse podcast? Eu acho que sim. Minha mãe vê tudo que eu posto. Eu amo incondicionalmente os meus pais. E o que aconteceu, aconteceu. Eles deram o melhor que eles tinham pra dar, na condição que eles tinham. E eu também, mano. Quando eu fiz aquelas coisas de falir o negócio, muito provavelmente estava tentando acertar, sem saber de PQP nenhum. Acertar pelo menos a atenção deles em você. Sim, acertar pelo menos o que eu nem sabia que eu tava tentando acertar. Perfeito. Sabe? E precisei passar por aquilo, eles também, pra chegarmos em outros lugares. Aceitar o que é, pra poder criar um novo. Muito legal. Nada que resiste ao que tá agora, nada abre espaço pro novo se você tá resistindo ao que tá agora. Não tem como, né? Não tem gente como. Tá com a mão cheia. Não tem como chegar a outra coisa. Nova, né? Eu tenho uma pergunta aqui, que por isso que eu quis trazer um pouco essa parte. Sim. A sensação de falir uma empresa aos 19 anos e fracassar em 12 lançamentos em apenas um ano foi a mesma? Não. Não foi a mesma. Foi momentos diferentes para Alephs diferentes. Totalmente. Os lançamentos era eu e eu. E numa fase de construção de uma nova mentalidade. Então eu tive o momento de, eu vou querer ser como eu sempre fui agora, até aqui, uma vítima, ou eu vou começar a ser responsável por mim mesmo. Ah, não, ok, não quero mais ser vítima. Os lançamentos, né? Lá na vidraçaria, tipo, oh Deus, ó vida, ó céus, aconteceu. Culpa de vocês que não me orientaram. Perfeito. Então foi totalmente diferente. O falir a vidraçaria não teve 10% do impacto dos lançamentos. Porque eu não senti, né? Eu botei a Queria mesmo, né? Eu botei a responsabilidade no outro. Como é que eu vou sentir uma coisa que não tá em mim, tá em você? Não tava em mim. Agora os lançamentos eu disse, não, fui eu. Muito legal. É isso. Então agora eu vou fazer uma experiência contigo. Tá, vamos lá. Tá? Vou pedir pra você fechar seus olhos, fazer uma inspiração bem profunda e já enxergar a sua escola. A escola do novo mundo.
E agora, na frente das câmeras, você vai abrir seus olhos e vai falar quem é o teu público e como você os ajuda. Acho que é um público muito amplo do que eu estava imaginando antes. Eu ajudo mostrando que eles não são a mente. Que existe uma diferença. É o primeiro assunto, digamos assim. São inúmeros assuntos, mas o começo, de fato, seria o despertar de quem você é de verdade. A diferença entre você e sua mente. E você aprender isso na prática. Porque é algo prático, não é algo filosófico. É algo extremamente prático. E esse público, inicialmente, são os mentores digitais mesmo, mano. São eles. Qual diferencial você vai trazer para esse mercado e como que esse seu negócio vai se posicionar? Como você visualiza isso? Diferencial, vamos lá. Eu acho que o diferencial vai ser a forma como a mensagem é transmitida. Porque ela pode ser extremamente mística e holística. E isso é incrível. Mas eu quero trazer a forma divertida. E científica. E científica também. O que a gente já consegue provar e o que a gente só vai provar daqui a uns anos a gente nem sabe. Por isso que aqui a sua expectativa era se divertir. Exato. Eu acredito que a vida pode ser divertida, mano. Tudo pode ser divertido. Você não precisa estar numa caixa, tipo, muito sério, pra poder falar de coisas muito profundas. Coisas profundas são leves, divertidas, engraçadas. Número 7 do Enneagrama. Exato. Total. O que mais te orgulha na tua trajetória até agora? Mano, terapia aqui, né? Tá preparando, né? O que mais me orgulha... Tem duas coisas, mas eu tendo a falar resiliência. Eu sou uma pessoa extremamente resiliente. Eu sou muito orgulhoso disso. Sim. Não vou falar o outro, não. É. Porque eu acho que é muito mais isso. É tipo 80-20, sabe? Então a resiliência, realmente. No segundo lugar, eu ia falar amorosidade. E resiliência é maior. É maior. Porque senão você não tem amorosidade. Exato. Resiliência em todos os cenários. Isso, porque deu uma briguinha, acabou o amor. Não, se você é resiliente, você continua tendo Exato. amorosidade. Eu não amo pra ser resiliente, eu sou resiliente pra amar. Sacou? Parabéns. Foi ótimo estar com você. Idem, meu amor. E aí, com tudo isso que você falou, quero que você olhe para aquela câmera. Sim. E passe a mensagem agora para o nosso público, para nossa audiência. O que você quer deixar de mensagem para eles, da tua experiência, para que eles tenham uma experiência melhor na vida deles? Contextualizando tudo que a gente falou aqui nesse podcast, e se você pulou pro final, volte e assista, porque tem muita coisa interessante aqui, muitos assuntos importantes. Mas o que eu quero deixar pra você é: aprenda a ser resiliente pra se amar primeiro. Não desista de se amar no decorrer da vida empreendedora. Não fique afogado pelos problemas, dilemas, ausências de vendas, de faturamento. Olhe pra dentro primeiro. E enquanto, não é depois, não é antes, enquanto você olha pra você, você empreende. É isso. E quando a gente olha pra dentro, todas as respostas estão lá. E você fica, nossa, tava aqui o tempo todo. Então, eu faço agora uma provocação pra você que chegou até aqui, nesse programa maravilhoso com a gente. Fecha os seus olhos, faça uma inspiração bem profunda. Sente teu coração batendo dentro do teu peito. E se pergunte, qual é a resposta que você precisa ter agora? Eu te garanto que ela vai vir. Brasil, a gente se encontra na próxima segunda-feira, 6 horas da manhã, com mais um programa Empreendedorismo na Prática da Fábrica de CEOs. Beijo grande, até a próxima semana. Tchau! Olá, eu cheguei para te mostrar o Colabora. Vem cá! O primeiro ambiente instagramável de Santo André.
nós contamos com cozinhas, estúdio, salas instagramáveis, a outra sala instagramável também é linda. Um espaço lindo para você poder tirar fotos, fazer workshops, lançamentos, eventos, vem ver. Temos a nossa sala de reuniões. Nosso coworking. E a nossa produtora, contamos com 2 estúdios profissionais, um de chroma key e um de podcast. E aqui é como se fosse um refeitório. Tem geladeira, tem armário, tem lugar para impressão e tem uma cozinha de apoio, caso você precise esquentar alguma coisa. O Colabora, ele é composto por 3 soluções para profissionais do marketing digital e criadores de conteúdo. A gente traz uma solução de coworking, produtora audiovisual e também espaços instagramáveis para você poder criar seu conteúdo aqui dentro com a gente. Vem pro Colabora!